Tenho 22 anos e estudo em uma faculdade próxima, então moro com meus pais para economizar com transporte e outras despesas. Desde o início, nunca quis ser um peso para eles. Por isso, arranjei um emprego de meio período, o que me ajuda a equilibrar trabalho e faculdade. Além disso, pago R$ 552 por mês aos meus pais, cobrindo minha parte do aluguel e outras despesas domésticas. Por um tempo, tudo ia bem. Eu achava que em alguns anos estaria ainda mais próxima de realizar meu sonho, abrir minha própria empresa na área de desenvolvimento de software, na qual sou apaixonada e para a qual estou cursando bacharelado. Guardo a maior parte do que ganho justamente para isso. As coisas começaram a se complicar quando meus pais passaram a exigir que eu contribuísse com um valor maior. Isso seria aceitável, mas meu irmão, que é um ano mais velho que eu, também mora com eles e não paga absolutamente nada. Ele sempre foi o filho favorito dos meus pais, e essa diferença de tratamento nunca deixou de me incomodar. Diante disso, decidi estabelecer um limite: ou ele também começa a contribuir, ou saio de casa e uso esse dinheiro para dividir um apartamento com colegas. Quando expus essa condição para minha mãe, fiquei chocada com sua resposta. Ela me olhou como se eu fosse ingrata, e pela primeira vez, me dei conta de que talvez nunca compreenda porque nunca recebi o mesmo tipo de carinho e apoio que ela oferece ao meu irmão. Meu nome é Aline, e desde pequena sempre sonhei em fazer algo grande na vida. Apesar de amar minha família, essa situação me faz perceber que talvez seja a hora de seguir meu próprio caminho e focar nos meus sonhos, deixando de lado as expectativas que nunca vão ser correspondidas. Não me entenda mal, eu amo meu irmão, mas ele sempre foi um verdadeiro encrenqueiro desde criança. Apesar de tudo, ele continuava sendo o favorito dos nossos pais. Desde cedo, ele parecia ter o dom de se meter em confusões de todo tipo, quebrava o toque de recolher, faltava às aulas e vivia se envolvendo em brigas na escola. De algum jeito, ele conseguia causar problemas em cada situação. Ainda assim, não importava o quão grave fosse a confusão, nossos pais sempre tinham uma enorme paciência com ele, perdoando-o rapidamente. Eu ficava me perguntando o que precisaria fazer para receber o mesmo tipo de apoio incondicional. De alguma forma, ele sempre escapava das consequências das próprias ações, e eu é que acabava assumindo as responsabilidades. Se ele quebrava algo valioso ou causava problemas na escola, era quase certo que eu acabaria ajudando a resolver a situação. Tudo isso se intensificou quando ele engravidou a namorada e eles resolveram se casar. A transição foi rápida, um dia ele falava sobre festas e saídas até tarde, e no outro estava se mudando com a nova família e se preparando para ser pai. Meus pais deram a ele todo o apoio possível, tanto emocional quanto financeiro, ajudando-o a estabelecer sua casa com a esperança de que, com uma nova vida, ele começasse a assumir responsabilidades. Há cerca de um ano, ele e sua família receberam uma quantia generosa tanto dos nossos pais quanto da família da esposa para abrir um negócio. Mas agora ele voltou para a casa dos meus pais, e tudo parece ter piorado. Segundo ele, o negócio está prosperando, e ele vive se gabando sobre fechar contratos com grandes empresas da construção civil, como se fosse algum tipo de magnata. Diz que está aguardando um pagamento de $2 milhões, sempre exagerando suas histórias de sucesso a cada relato. Para mim, é difícil acreditar em todas essas histórias de sucesso, especialmente considerando o histórico de irresponsabilidade do meu irmão. No entanto, meus pais acreditaram rapidamente em cada palavra. Eles o escutavam como se ele estivesse dando uma palestra inspiradora, com os olhos arregalados de admiração, enquanto ele contava suas supostas aventuras e conquistas. Eu observava essa cena me sentindo como um fantasma dentro da própria casa. Quando ele anunciou que havia vendido a casa para investir em uma grande remessa, eu quase engasguei com o jantar. A audácia dele era surpreendente, e claro, ele já tinha planos para o dinheiro. Segundo Carlos, quando a quantia entrasse, ele compraria uma mansão em um bairro luxuoso de Nova York e queria que nossa família inteira se mudasse com ele. Meus pais ficaram eufóricos, dizendo que esse era o grande momento que sempre souberam que ele alcançaria. Estavam prontos para segui-lo nesse novo capítulo, ignorando os potenciais riscos envolvidos. Enquanto isso, eu ficava me perguntando se esse suposto sucesso não era apenas mais um dos esquemas de Carlos,
uma nova tentativa de fugir da responsabilidade e arrastar todos nós junto com ele. E enquanto ele aguardava essa sorte inesperada, ele e sua família não contribuíam em nada para a casa. Não pagavam aluguel, não ajudavam com as compras, e essencialmente, tomaram conta do lugar. Eu amo meus sobrinhos, mas a presença das crianças trouxe ainda mais caos. A casa, antes tranquila, estava sempre barulhenta e bagunçada, bem longe do ambiente pacífico de que eu precisava para estudar e trabalhar. Lembro-me de entrar na sala um dia e pisar em brinquedos espalhados pelo chão, sentindo como se estivesse em uma zona de guerra, não em minha casa. Antes, eu aproveitava os momentos de silêncio para sentar e programar, mas agora esses momentos pareciam apenas uma lembrança distante. Meu refúgio foi tomado e substituído por um cenário de caos e desordem. O pior é que Carlos e a esposa parecem achar que têm o direito de me dar ordens, pedindo-me constantemente para fazer favores e recados, como se eu fosse uma empregada. Carlos e sua esposa nunca se ofereceram para pagar por nada, e cada vez mais eu me sinto como uma empregada, em vez de uma irmã ou até mesmo uma filha. Eles tomaram conta da cozinha, deixando a bagunça para eu limpar, e seus filhos correm pela casa, interrompendo minhas tentativas de concentração. É frustrante e exaustivo lidar com as constantes demandas deles enquanto tento construir um futuro para mim. Ainda assim, tudo isso seria suportável até a semana passada, quando minha mãe entrou no meu quarto. Ela começou a falar sobre como as despesas da casa aumentaram desde que Carlos e sua família se mudaram. As contas de supermercado estão mais altas, e as despesas gerais da casa subiram. Por dentro, eu já imaginava o que ela queria dizer, mas não achei que ela diria isso diretamente para mim. Ela pediu que eu pagasse ainda mais do que já contribuo. Perguntei se ela tinha falado o mesmo para Carlos e se ele estava disposto a ajudar com o aluguel, mas ela ficou irritada e saiu da sala. No dia seguinte, durante o café da manhã, meu pai repetiu o mesmo discurso. Antes que eu pudesse protestar, ele se levantou e saiu, me deixando sem resposta. Olhei para Carlos, que abaixou a cabeça, envergonhado, mas logo continuou a comer como se nada estivesse acontecendo. Naquela noite, depois do trabalho, fui falar com minha mãe. Expliquei que meu orçamento já estava no limite e que eu mal conseguia pagar o que já contribuía. Desde então, tanto minha mãe quanto meu pai pararam de falar comigo, me tratando com frieza, como se eu fosse a aproveitadora da história. O que mais dói é ver como eles tratam Carlos comparado a mim. Ele parece sempre escapar de tudo, e apesar de todos os erros dele, nunca é responsabilizado. Enquanto isso, estou pagando aluguel, me esforçando na faculdade e economizando para meu futuro, mas nada disso parece importar. Às vezes, sinto que, não importa o que eu faça, nunca serei boa o suficiente aos olhos deles. Por anos, achei que, se me esforçasse mais, talvez eles finalmente me vissem de verdade. Mas, depois de tantos anos esperando essa aprovação, começo a perceber que isso talvez nunca aconteça. Já tentei conversar, mas toda tentativa termina com eles mudando de assunto ou me ignorando completamente. Estão tão envolvidos no grande plano de Carlos e em suas promessas de uma casa luxuosa e um estilo de vida extravagante que não enxergam o que realmente está acontecendo bem diante deles. O mais difícil é trabalhar tanto, dar o meu melhor, e ainda assim, sentir que não sou suficiente. E mesmo sendo mais velho, Carlos age como se eu devesse algo a ele. Ele não levanta um dedo para ajudar em casa, deixando para mim as responsabilidades e as tarefas extras, enquanto eu luto para conciliar tudo. As responsabilidades em casa são muitas, e o pior é que não recebo nenhum reconhecimento por isso. Já considerei me mudar, mas isso custaria ainda mais, e minha situação financeira atual não permite. Sinceramente, não sei o que fazer. Devo ceder e começar a pagar mais? Isso me parece muito injusto. Outro dia, entrei no meu quarto e vi uma cama improvisada no canto, para o filho mais novo da minha sobrinha. Ninguém pediu minha permissão para isso. Entendo que as crianças precisam de um lugar para dormir, mas eu não me inscrevi para transformar meu quarto em um espaço comum ou sala de jogos. Quando confrontei Carlos sobre isso, ele apenas deu de ombros e disse que era mais fácil para todos. Mais fácil para quem? Certamente, não para mim.
A situação ficou ainda mais desconfortável quando encontrei a esposa de Carlos mexendo nas minhas coisas. Ela estava vasculhando a gaveta da minha mesa. Perguntei o que ela estava fazendo, e ela respondeu com um sorriso que estava procurando uma caneta. Uma caneta? A casa inteira tem canetas, e a mesa na sala está cheia delas. Ela não podia simplesmente me perguntar. Me senti violada, como se meu espaço pessoal não fosse respeitado. Embora eu não quisesse explodir por algo que poderia parecer trivial, a situação mostrava claramente que eles estavam tratando meu quarto como um espaço comum. Naquela mesma noite, depois de um longo dia de aulas e trabalho, sentei-me para estudar, esperando por um pouco de paz. Mas, mal comecei a me concentrar, as crianças entraram no meu quarto arrastando brinquedos, animadas, como se estivessem em um playground. Amo meus sobrinhos, mas preciso de um ambiente tranquilo para estudar e trabalhar, e esse tipo de invasão constante está se tornando insuportável. Eu realmente amo meus sobrinhos, mas preciso de concentração para o meu trabalho e estudos. Expliquei a eles que meu quarto estava fora dos limites, mas era como falar com as paredes. Eles simplesmente não entenderam, e Carlos não fez nada para ajudar, ao contrário, apenas riu, como se não fosse grande coisa. Eu estava cada vez mais frustrada com a falta de limites que ele impunha aos filhos. A gota d'água veio quando ouvi Carlos conversando com nossos pais. Pensei que poderia confiar neles, mas ouvi meu irmão sugerindo que eu deveria ser mais solidária com a família durante esses tempos difíceis. Foi aí que percebi que eles estavam discutindo sobre minhas economias. Tenho poupado com muito esforço para abrir minha própria empresa, e ouvi-lo sugerir que eu deveria ceder esse dinheiro para ajudar a família fez meu sangue ferver. Carlos teve a audácia de esperar que eu entregasse minhas economias só porque ele tomou decisões que o colocaram em uma situação complicada. Quando o confrontei sobre isso, ele me olhou como se eu fosse a egoísta. Argumentou que, com as despesas extras de ter sua família aqui, seria meu dever ajudar. Eu não conseguia acreditar. Trabalhei duro para economizar para o meu futuro, e agora ele queria que eu abandonasse meus sonhos por causa das escolhas dele. Foi nesse momento que percebi que precisava estabelecer limites claros. Eu não sou responsável pelas decisões de Carlos nem por seus problemas financeiros. Passei anos me focando no meu próprio caminho e não permitiria que eles destruíssem meus planos. Respirei fundo e disse a ele que não poderia ajudar financeiramente e que ele precisava respeitar meu espaço e privacidade. Espero que isso leve a uma compreensão melhor, mas é difícil saber se algo realmente vai mudar. Por enquanto, estou me mantendo firme e priorizando meus objetivos, mesmo que isso signifique enfrentar mais conflitos familiares. Obrigada pelo apoio de todos, prometo mantê-los atualizados sobre o que acontecer. Oi pessoal, aqui estou eu novamente. Já se passaram alguns dias, e eu gostaria de ter boas notícias, mas, infelizmente, as coisas só pioraram. Se vocês achavam que a situação estava complicada antes, agora atingiu um nível que eu jamais imaginei ser possível. A pressão dos meus pais ficou ainda mais insuportável. Não era só sobre pagar um pouco mais aqui e ali, agora eles esperavam que eu entregasse todas as minhas economias. A contribuição de Carlos nunca aparecia, mas, todos os dias, eles encontravam uma nova forma de me convencer a ajudar a família. Minha mãe repetia esse lema de ajudar a família como se fosse um mantra, sempre usando Carlos como exemplo, e a constante chantagem emocional estava acabando comigo. Então, a verdadeira bomba caiu há alguns dias. Meus pais receberam um telefonema dos cunhados de Carlos enquanto eu estava no quarto, tentando ignorar o barulho habitual das crianças. Ouvi vozes exaltadas e no começo, não entendi muito bem, mas a conversa rapidamente se intensificou. Minha mãe andava pela casa com uma expressão devastada, então desci para ver o que estava acontecendo. Foi nesse momento que descobri a verdade completa sobre Carlos. Descobri que Carlos tinha perdido tudo. Aquela grande remessa de milhões que ele afirmava estar esperando era uma mentira. Na realidade, ele havia investido todo o dinheiro em uma empresa obscura meses atrás, e eles o enganaram, levando tudo o que ele tinha. A história sobre o pagamento era apenas uma invenção. Não era só isso, ele já estava morando com os pais da sua esposa há meses, aproveitando-se deles.
Quando eles se cansaram da situação e o expulsaram, ele apareceu na nossa casa, criando mais mentiras sobre seu suposto sucesso. Eu não conseguia acreditar no que ouvia. Parte de mim sempre suspeitou que essa história de grande negócio era boa demais para ser verdade, mas nunca pensei que ele teria coragem de mentir dessa forma. Carlos se mudou para nossa casa simplesmente porque não tinha mais para onde ir e, em vez de assumir a responsabilidade, dobrou suas mentiras, arrastando todos nós com ele. Eu esperava que meus pais ficassem furiosos quando descobrissem a verdade sobre Carlos. Achei que haveria algum tipo de confronto, talvez até uma oportunidade para eles finalmente enxergarem através das desculpas que ele vinha dando. Mas, em vez disso, eles estavam devastados de uma forma que eu não havia antecipado. Em vez de responsabilizá-lo por suas ações, acabaram se voltando para mim. De repente, a conversa não era sobre como Carlos havia arruinado tudo, mas sobre como eu precisava intervir para salvar a família. Meu pai me chamou para conversar e foi direto ao ponto: seu irmão está com problemas e agora é hora de você ajudar. Ele explicou que eu estava economizando há anos, e que agora era minha vez de retribuir a família. Disse que eu poderia começar meu negócio mais tarde, mas que Carlos precisava do dinheiro agora. A pressão era tão esmagadora que me senti preso em uma situação impossível. Se eu entregasse todas as minhas economias, tudo pelo que trabalhei iria embora, e eu teria que recomeçar do zero. Mas, se eu recusasse, meus pais me viriam como egoísta e ingrata. E sejamos realistas, mesmo se eu desse o dinheiro ao Carlos, isso não resolveria nada. Ele já provou várias vezes que não é confiável com finanças, e no fundo, eu sei que dar minhas economias só serviria como uma solução temporária para um problema muito mais profundo. Então aqui estou eu, preso entre a responsabilidade que me impõe e a injustiça da situação, sem saber o que fazer. Meus pais não param de me pressionar, e Carlos continua agindo como se não tivesse feito nada errado. Decidi, vou sair da casa dos meus pais, independentemente das consequências. Talvez esta seja a última vez que compartilho minha situação, mas preciso desabafar para que vocês entendam. Minha família tem me tratado de forma completamente injusta, e chegou ao ponto em que não posso mais suportar essa situação. Já estou farta de tudo. Meus pais não apenas perdoaram Carlos e continuam deixando-o ficar em casa, como também insistem em me pressionar para pagar mais e abrir mão das minhas economias em nome do irmão mais velho que sempre cuidou de mim. Não sei o que eles querem dizer com isso, mas tenho certeza de que nunca vão mudar ou enxergar a realidade. Carlos diz que está finalmente levando a vida a sério e pronto para assumir responsabilidades. De acordo com ele, surgiu uma nova ideia de negócio junto a um amigo, e ele só precisaria de um pequeno investimento, que logo devolveria, assim que o negócio decolasse. Eu realmente não entendo como meus pais ainda acreditam nessas promessas. Para eles, ele é o filho de ouro, mas, para mim, ele é apenas um homem egoísta que não se importa com ninguém além de si mesmo. Incapaz de lidar com essa situação por mais tempo, decidi que iria embora. Mantive tudo em segredo, pois sabia que, se meus pais descobrissem, fariam qualquer coisa para me impedir. Procurei apartamentos e quartos para alugar, mas nenhum se encaixava no meu orçamento. Precisava de algo que eu pudesse pagar e que ainda me permitisse economizar para meu projeto de abrir uma empresa. Finalmente, uma boa notícia: uma amiga de uma amiga, que é imigrante, também estava procurando um apartamento acessível para dividir. Ela concordou em ser minha colega de quarto, e encontramos um apartamento que poderíamos pagar juntas, dividindo as contas e as compras. Ela já tinha encontrado o lugar ideal, e marcamos um encontro para discutir tudo. O apartamento é um pouco longe da faculdade, mas posso ir a pé, e a distância é um pequeno preço a pagar pela paz que terei longe do caos e da manipulação na casa dos meus pais. Decidi fazer a mudança de forma discreta, sem avisar minha família. Sabia que, se desse qualquer indício dos meus planos, eles tentariam me bombardear com chantagens emocionais. Organizei tudo em silêncio, guardando minhas coisas aos poucos no carro para evitar que notassem. Finalmente, chegou o dia. Assinei o contrato e me mudei para o novo lugar. Não é grande ou luxuoso, mas é meu, e isso era tudo que eu precisava.
Naquela primeira noite, estar no meu próprio espaço foi como poder respirar fundo depois de meses sufocantes. O silêncio, foi maravilhoso. Nos dias seguintes, continuei minha rotina, indo para o trabalho e para a faculdade como se nada tivesse mudado. Sabia que demoraria para que meus pais percebessem minha ausência, e eu não tinha intenção de contar nada até que fosse absolutamente necessário. Mas então, o inevitável aconteceu. Minha mãe me ligou certa noite, reclamando de alguns problemas domésticos e, de maneira casual, mencionou que eu deveria estar contribuindo com o aumento do aluguel. Em seguida, perguntou onde eu estava e por que não tinha voltado para casa nos últimos dias. Quase pude ouvir a expectativa na voz dela, a suposição de que eu continuaria arcando com esse fardo financeiro como sempre. Foi então que anunciei a grande novidade. Disse calmamente que eu não morava mais lá. Houve um silêncio no outro lado da linha. Então acrescentei que agora ela poderia contar com a ajuda dos aproveitadores. O silêncio se estendeu por um momento até que ela explodiu. Minha mãe não podia acreditar que eu havia saído sem avisar. Ela começou a dizer que eu estava abandonando a família, deixando-os em ruína financeira, e perguntou como eu poderia ser tão insensível, especialmente depois de tudo que haviam feito por mim. Ela deixou claro que estavam contando com meu dinheiro para manter a casa, e agora eu os estava abandonando justamente quando mais precisavam. Mas dessa vez, nada disso me afetou. Eu estava exausta das chantagens emocionais, cansada de ser o bode expiatório deles. Minha mãe ainda tentou me fazer sentir culpada, dizendo que eu havia traído a família e que não sabia como iriam se virar sem a minha ajuda. Mas eu me mantive firme e a lembrei de que eu já estava contribuindo mais do que minha parte fazia muito tempo, e que não era minha culpa que Carlos tinha bagunçado a própria vida. Nos dias seguintes, meu telefone não parou de receber mensagens, especialmente da minha mãe, que parecia incapaz de aceitar o fato de que eu havia finalmente tomado uma posição. Ela continuava enviando mensagens, implorando para que eu voltasse, seguidas de mensagens carregadas de culpa, dizendo que eu estava destruindo a família. Mas sabem de uma coisa? Eu não me importei. Eu sabia que eles não mereciam mais minha ajuda, e finalmente consegui salvar a mim mesma. Antes de finalizar este relato, deixo uma pergunta sincera para vocês refletirem. Se estivessem no meu lugar, carregando anos de responsabilidades ignoradas e enfrentando uma pressão constante, também teriam escolhido partir? Com certeza, eu teria feito o mesmo no seu lugar. Você está absolutamente certa em se afastar, pois seus pais claramente estão se aproveitando de sua bondade e provavelmente não vão mudar. Quanto ao seu irmão, você não tem obrigação nenhuma de ajudá-lo. Ele fez escolhas e precisa arcar com as consequências, sem esperar que você sacrifique o seu futuro para resolver os problemas que ele mesmo criou. Talvez agora, com a sua saída, seus pais finalmente tomem alguma atitude em relação ao filho aproveitador. E você? O que faria no lugar da autora da história de hoje? Deixe abaixo a sua opinião. Obrigado por acompanhar mais um relato aqui no Recanto das Histórias. Não se esqueça de deixar seu like. E, se você gosta de histórias reais sobre relacionamentos e conflitos familiares, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!